Aqui o comentáriozinho. Então tá. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Bem-vindos. A gente está aqui no nosso Cine Prefigura versão digital. O assunto de hoje é o filme Abril e o Mundo Extraordinário. Eu estou aqui pela Prefigura, né? Que é uma organização que envolve diferentes iniciativas e diferentes projetos, e um deles é o Cine Prefigura, que é o nosso cineclube. Eu estou aqui, então, com o Vitor, que, além de ser meu amigo, é cineasta e diretor e editor de cinema. E eu mesma, vou me apresentar também, o Vitor Fajardo, né? Não falei o sobrenome. E eu mesma sou a Rita Catunda, eu sou roteirista de desenho animado e também professora de roteiro. Então, é isso aí. A gente está aqui vou entrar agora no assunto do filme, né? A gente está aqui para falar do Abril e o Mundo Extraordinário, que é um filme de animação de 2015, de um universo paralelo, né? Então, a gente vê lá uma Paris, mas que é uma Paris de um mundo paralelo, no qual a energia elétrica não foi inventada, e porque todos os cientistas foram sequestrados. No meio desse contexto, os pais da Abril, que é a protagonista, eles foram sequestrados, e ela está em busca ali dos pais dela, e também o avô dela também é cientista, então toda a família dela é meio que perseguida, e ao mesmo tempo eles estão tentando achar o elixir da vida, que teria o poder de curar e ajudar toda a vida na Terra a prosperar, porque a Terra está num momento muito poluído, né, como um desastre ecológico, então não tem árvores e... acho que é isso. Será que eu expliquei bem? Bom, então essa é a sinopse, né, do filme. Eu te passo a palavra, Vitor, para a gente começar a conversar mais sobre os temas do filme, talvez começando sobre a parte visual, né? E aí a gente vai aprofundando depois. Legal. Então, já diante da primeira apresentação do filme, enfim, sobre esse contexto um pouco distópico, né? Dessa história alternativa. Então, o filme ele se passa, ele é ambientado na década de 40, né? Só que justamente ele é ambientado na década de 40 em Paris, só que antes da gente chegar nesse presente do filme, que é a década de 40, o filme apresenta uma pequena introdução histórica para mostrar justamente em que momento da história a história do filme deixa de ser a história real que a gente conheceu e desvia para uma linha alternativa. E isso aparece no começo do filme. Então, isso é muito importante para a gente entender depois toda a ambientação visual do filme, porque é justamente o fato de, no caso, né, Napoleão III, que na época era imperador da França, morrer num acidente no começo do filme, justamente num laboratório onde ele queria, onde estaria sendo desenvolvido esse elixir da vida para ele poder ganhar da Prússia nessa guerra que ia acontecer. Ele morre e a guerra acaba não acontecendo. E aí, justamente esse é o fio, esse é a linha que diverge da linha real, da história real. Isso é importante para a gente entender todo o conceito. Então, Paris dos anos 40 não é os anos 40 que a gente conhece exatamente nas nossas referências, mas não são as referências da Belle Époque que a gente tem, mas elas associadas ao fato de existirem cientistas nesse período, e aí então a gente vive ainda na era do vapor, né? Não tem luz elétrica e uma série de outras invenções, televisão, rádio e tudo isso. Então, esse é o conceito, esse é muito importante. Então, eu queria que a gente estava conversando, né, Retina, agora há pouco, que pela primeira vez, eu não lembro de ter visto um universo que é muito próximo do universo steampunk,
que a gente já vai falar sobre isso exatamente, só que com uma explicação histórica, né, com um background histórico. Você quer falar um pouquinho sobre a estética steampunk para a gente poder ir para frente? Sim, então o steampunk ele é todo esse movimento, né? Na verdade, ele existe há muito tempo. Eu vi que as primeiras aparições dele, inclusive, foram nos anos 40, se eu não me engano. E ele se inspira muito, né, de uma tecnologia como não teria sido inventada a luz elétrica, só que geralmente nos steampunks isso não é explicado historicamente. É simplesmente ninguém faz alusão à luz elétrica em momento nenhum, diferentemente do filme Abril, no qual isso tem todo um contexto, né? Mas e aí tem vários filmes e quadrinhos que tem dessa tecnologia antiga, né? Ele é tipo um retrofuturismo, sei lá, porque a gente tem tudo a vapor, só que às vezes está tipo no mesmo timeline que o nosso, assim, e na verdade está tudo como se nunca tivesse existido. Então tem filmes e quadrinhos e referências, né, do steampunk, e o Abril entra nesse mundo, e daí tem essa estética que é bem inspirada, sei lá, das tecnologias descritas pelo H.G. Wells ou pelo Júlio Verne, com aquela... Então, no Abril a gente vê um balão que é movido a bicicleta, e eu acho essa uma das coisas que eu achei mais fascinante, assim, no universo visual do Abril é justamente esses transportes, né? Então, bom, primeiro que é engraçado, porque hoje em dia a gente tem a ligação na França com a Inglaterra, que é um túnel submarino, né? E no filme eles construíram uma ponte. Então, assim, existia essa vontade de ligar a França com a Inglaterra, só que eles acharam uma outra solução. E também aí tem esse balão que eu já citei, né, que os policiais usam, que eles vão de bicicleta, e tem um teleférico que liga Paris com Berlim, e que é movido a vapor também, e ele sai da Torre Eiffel, que vira um terminal, né, de teleférico. Então, são duas torres, no final das contas, né? Eles constroem duas, né, lado a lado ali no horizonte. Então, assim, também, o que poderia ser melhor do que uma Torre Eiffel, né? Duas Torres Eiffel, óbvio. E que mais? Tem toda essa... tudo que eles fazem, as casas e tudo, é uma coisa que é meio Belle Époque, só que não, né? Só que tudo já com vapor e tudo. É muito interessante. Eu acho que é um dos aspectos mais ricos do filme. Realmente esse o aspecto da concepção do universo. Antes da gente entrar nas referências artísticas, né, que eles utilizaram, falando ainda um pouco mais sobre a ambientação em Paris, eles exploram ao máximo as consequências que a não invenção da eletricidade poderia causar numa Europa dos anos 40, né? E isso, claro, acaba sendo para a gente beira o fantástico, mas faz muito sentido. Por exemplo, um dos personagens, ele que é um personagem um pouco marginalizado, né, uma espécie de pequeno ladrão e tal, que trabalha para a polícia. Esse rapaz, que é o Júlio, que ele vai aparecer mais tarde, ele é muito importante na história, ele vive escondido, claro, de maneira... ele ocupa uma parte da Ópera de Paris, que a Ópera de Paris além de ser um teatro muito suntuoso, é um ponto turístico importantíssimo da cidade. Ele mora nesse lugar, e dentro da ópera, que hoje seria o palco, existe um grande caldeirão de aquecimento de água para a cidade, né? Então você tem uma ambientação, ou seja, as necessidades de uma Europa sem eletricidade, elas são baseadas no mais trivial, no mais importante possível. Ou seja, se você não tem eletricidade, você não vai ficar se preocupando com a conservação do patrimônio. Não. Então, se você não tem mais carvão, você vai instalar um grande caldeirão onde você puder instalar, mesmo que seja dentro de um ponto turístico mais bonito, ambientes internos mais bonitos da cidade. Então, isso é muito forte na construção. Realmente, você vê que a beleza que a gente está acostumado a ligar à cidade de Paris, ela é muitas vezes ofuscada
por essas caldeiras de cobre e fumaça, e aí você acaba vendo justamente o quão... Isso ajuda você a entender o quão difícil é a vida dessas pessoas, né? Bom, agora que você falou de fumaça, né? Esse é um link muito bom para também falar continuar ainda ligando com o universo steampunk, né? Que tem uma hora que eles fazem uma cena externa assim de Paris que parece que você está em Cubatão, assim, tem 500 chaminés assim saindo fumaça o tempo todo. As pessoas têm problema pulmonar, todo mundo está tossindo. Então, assim, são as consequências também, né, dessa poluição. Usando máscara, inclusive um paralelo muito interessante com hoje, né? Aquela cena do parque de diversão, aqueles casais andando de máscara no parque de diversão, uma coisa para mim assim, mais atual impossível. Pois é. E aí a cidade fica toda cinza, né? A gente tem uma Paris lá que é totalmente acinzentada e meio sépia. E os personagens, eles têm um destaque, porque daí é uma questão, uma escolha de direção de arte, né? Acho que para dar destaque também os personagens e também para mostrar como o mundo está sujo e poluído e decadente, né? Então, os personagens têm elementos, assim, vermelho, rosa, tem um destaque, assim, visual em relação ao cenário que é todo cinza, né? Sim, na verdade, eu acho muito engraçado. O vermelho lembra até um pouco naquele filme do Spielberg, A Lista de Schindler, onde está tudo preto e branco e você tem só uma garotinha de vermelho no meio da guerra e tudo mais. O vermelho é um elemento muito forte que demarca ali os personagens. Por mais que hajam detalhes vermelhos na roupa da polícia, o vermelho é a cor da Avril e também dos pais que usam luvas vermelhas no laboratório, né? Isso é muito curioso. Então, ela usa... Os cientistas estão de macacão vermelho, né? E os cientistas, exatamente, mais tarde, os cientistas usam macacão vermelho. Então, o vermelho é uma cor que é justamente para destoar da falta de vida de um mundo sem ciência, e você associa isso aos personagens que você associa a cor vermelha, que é, de certa forma, uma cor da vida, né? Uma cor de vida, né? A personagens, a inventores, a pessoas notáveis, né? Sim. Bom, e daí... você não quer falar um pouco da repercussão, Vitor, que teve o filme aí na França e tudo? Então, muito curioso. O filme foi um filme de 2015 e tal. Ele foi recebido pela crítica francesa muito bem, assim, foi muito bem recebido. Principalmente porque aqui na França, como França e Bélgica, vale frisar que é uma produção belga, francesa e canadense. Não é só filme francês, é um filme. Na Bélgica e na França, a cultura dos quadrinhos é uma coisa muito forte, né? Então, a gente pode imaginar aqui Tintin, Asterix, enfim, a gente tem os Smurfs, isso só para falar os mais notáveis. E esse filme justamente foi inspirado no universo do Jacques Tardy, que é um cartunista. Eu, pessoalmente, não conheço muito, mas... Então, em termos estéticos, ele foi recebido muito bem pela crítica, que adora todo filme inspirado de universo quadrinho, quando são bem feitos, é claro. Então, o que acontece? Foi muito bem recebido. Ele esteve na competição oficial do Festival de Annecy, que é o maior festival de animação do mundo, e ganhou o Cristal de melhor longa-metragem de animação, né? Ou seja, é um filme que tinha tudo para dar muito certo. Ele teve um investimento, um budget inicial, um orçamento de 9 milhões de euros para ser feito. Mas arrecadou muito pouco. Ele teve uma arrecadação me parece, a informação é que é 428 mil euros, nem 500 mil euros. Então, a gente está numa margem muito, muito baixa de ganho. A vantagem, e o que, na verdade, a gente pode considerar como um ponto positivo nessa história toda,
é que esse tipo de repercussão negativa na bilheteria não é razão para que a gente pare de fazer esses filmes, porque esses filmes são financiados por iniciativas públicas, que estão aí justamente para dar oportunidade que esses filmes vejam a luz do dia, independente da repercussão financeira que eles têm. E é um filme que é indiscutivelmente bom, porque foi recebido pelo menos pelo público, pela imprensa especializada, de uma maneira muito positiva, né? Mas é um filme que não deu certo. A gente pode até discutir agora, talvez, um pouco das razões, especular as razões pelas quais isso não tenha funcionado, né? Que não deu certo do ponto de vista, né, bilheteria, financeiro, público, né? Mas do ponto de vista, sei lá, obra de arte, ele é bem, ele tá lá, né? E sei lá, às vezes tem umas coisas também que no momento em que elas saem, elas não são bem recebidas, mas depois elas meio que entram para a história, assim, aí depois vira uma referência, cult e tudo, né? Então, exato. Mas eu acho que, enfim, se fosse para falar uma teoria, assim, eu diria que ele é um pouco de nicho, né? E eu fiquei confusa mesmo assistindo com qual que seria o público-alvo. Porque, por um lado, o filme tem momentos muito engraçados e pastelão. Um dos meus preferidos tem várias cenas, né, de comédia visual que são bem comuns em animação e que a gente usa bastante como um recurso visual da animação, que você não tem tanta facilidade, por exemplo, com o corpo dos atores, né, de esticar, puxar, cair, pular e tudo, mas a gente usa bastante em animação esse tipo de comédia visual, né, mas tem esses, então, momentos em que eles caem, uma hora eles estão todos os policiais correndo, eles caem todos um em cima do outro, faz uma pilha de policial. Mas, além disso, tem um momento que eu achei muito engraçado. Meu preferido é quando o policial tá tentando comer um champignon e ele não consegue espetar com o garfo, ele fica batendo o garfo no prato, assim. E aí, por outro lado, tem uns momentos super sérios, com tiros, e aí as pessoas são eletrocutadas. Só que daí, quando elas são eletrocutadas, aparece uma caveirinha dentro, um esqueletinho. Então você fica meio na dúvida, tipo, mas é para criança ou não é? E eu acho que ele ficou num meio termo ali, que talvez seja uma das dificuldades, e até fazendo um paralelo com a minha vida profissional, quando eu estou tentando fazer os projetos, assim, de longa, geralmente você tenta atingir o público família, né? Porque você quer que as pessoas vão no cinema junto, os pais, e que eles levem as crianças. E que os pais curtam o filme e também as crianças. A gente caiu, travou, deu algum problema aqui? Ou foi impressão? É isso. Não, eu acho que a gente ficou out rapidamente. Então, para mim, parou quando você está falando sobre quando você tenta estar escrevendo para um longa. Então, aí você procura um pouco o público da família, né? Para as famílias irem juntas no cinema e todo mundo poder curtir o filme. E nesse caso, esse filme, acho que ele tentou fazer isso, mas tem momentos que ele vai muito pro infantil e tem momentos que ele vai muito pro adulto. E, ao mesmo tempo, essa estética de quadrinho, de steampunk, talvez ela seja um nicho, né? Muito específico, assim, das pessoas que curtem esse universo, que conhecem esse universo. Então, não sei se talvez nesse sentido teve uma dificuldade, assim, né, de atingir um público maior, mais comercial, sabe? Exatamente. Eu estava tentando essa conversa, depois eu fui tentar dar uma olhada para entender um pouco por que eles seguiram essa linha um pouco mais adulta. A primeira cena do filme é uma cena onde o imperador tenta atirar em dois animais e não dá certo e acaba explodindo. O laboratório acaba explodindo e eles morrem, né? Todos que estão ali dentro do laboratório, inclusive o Napoleão III. O que faz com que eu falei, poxa, já começa de maneira muito violenta e depois na cena justamente onde os pais da Abril são sequestrados, né? Há uma explosão do teleférico que vai de Paris e morrem todos os passageiros. Então, assim, sem contar com as cenas finais, justamente, que tem uma troca de tiro, mata marido, mata esposa. Então, assim, eu estava dando uma olhada e o que acontece? O Cardi, no seu universo de HQs, existe essa violência muito presente, personagens
apesar de serem engraçados e ligeiros, cartunescos, eles morrem, né? Eles se envolvem em violência. Então, acho que sim, essa mistura, e é justamente esse não lugar, né? A gente não saber se o filme se encaixa numa temática para criança, porque eu não sei se um pai e a mãe vai gostar de ver os filhos assistirem uma garota que rouba um livro de um cara, de um senhor que está ali vendendo inocentemente um livro na beira. Eu não fazendo nada, e ela vai lá e rouba o livro dele. Eu não sei se os pais estão afim de deixar os filhos. E não sei se os adultos querem ver um filme onde justamente tem um cara tentando pegar um champignon com um garfo e não conseguir, se irritando. Realmente, isso deve ter contribuído justamente a falta de. Porque existem outras animações francesas que funcionaram muito, mas muito bem. Um exemplo recente, acho que 2016, ou seja, do ano seguinte, é um filme chamado Minha Vida de Abobrinha. É um filme que eu acho que saiu. Pô, é uma animação francesa que deu super certo. E um filme que trata de assuntos bem adultos também, né? Depressão, de depressão infantil, uma série de outras coisas. E deu muito certo. O box office a bilheteria foi excelente, pagou o filme, né? Mas o Avril, por uma razão, eu acho que talvez essa questão da falta do público-alvo bem estabelecido, né? Isso tenha contribuído para. Bom, a gente supõe. Ele ficou ali numa coisa meio. Ele não é nem totalmente cult, nem totalmente comercial. Ele tentou fazer ali um meio termo, né? Que eu não sei se, desse ponto de vista do público, funcionou tanto. Mas agora. E aí tem toda essa questão dos quadrinhos, né? Da influência dos quadrinhos, que eu acho que é um pouco um nicho. Mas, enfim, para continuar, né? Aqui a nossa discussão. Na verdade, ele é um universo tão rico, né? E tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, uma quantidade de elementos assim tão grande. Então você tem lá a guerra do Napoleão. Como é que você falou que era pelas últimas árvores do Canadá, né? Então, isso é muito interessante. Como não houve guerra, a guerra entre a França e a Prússia no final do século XIX, essa guerra não existe, porque justamente Napoleão morre. E aí, por cientistas do mundo inteiro vão sendo sequestrados, o mundo não avança nesse sentido, e não existe Primeira Guerra Mundial, não existe Segunda Guerra Mundial, mas também não existe eletricidade. Então, o que acontece é que as pessoas consomem todo o carvão mineral, e depois passam a usar o carvão natural, o carvão de madeira, né, de floresta. Então, todas as florestas são desmatadas, e aí você tem uma grande reserva florestal que fica no Canadá. Então, a Europa entra em guerra com a Liga das Nações Americanas, que é uma liga que existe nesse universo fictício, pela posse das florestas canadenses. Né? Então, essa é a guerra que está acontecendo no mundo. Então, os cientistas que não foram sequestrados só podem praticar ciência se forem para contribuir com o desenvolvimento bélico dessa guerra. Fora isso, você está proibido de exercer sua ciência porque você corre o risco de ser sequestrado. E aí, por outro lado, bom, daí só para falar da coisa das árvores, né, que tem aquela cena linda com a última árvore de Paris que fica dentro do Grand Palais, né, que é uma construção que tem lá em Paris, que é um palácio grande de vidro com um saguão enorme, onde eles fazem, sei lá, o salão do automóvel, o salão de arte, né, lá dentro. E aí, nesse caso, tem a última árvore E é uma cena super bonita, assim, né? Visualmente é bem legal esse filme, enfim, no geral, mas essa cena especificamente. E para mim, desculpa, Ritinho, só a questão do Carvalho, volta a questão do cinza que a gente estava falando. É lindo também porque é um elemento verde no meio de tanta coisa cinza. Então, isso é muito bonito também, visualmente falando. Isso que foi legal, porque você tá vendo o filme lá, eu acho que deve ser a 1 hora do filme, né? Você tá lá 1 hora vendo tudo cinza, e de repente aparece um verde, assim, é lindo. E aí,
Ah, e daí a outra metade dos cientistas foi... Eu tô aqui com a patinha do meu gato aqui. Tá participando aqui. Aí a outra metade dos cientistas foi sequestrada por 2 lagartos, né? E aí entra a questão moral, que é muito engraçada porque você fica o filme inteiro vendo, sem saber qual que é o objetivo dos lagartos. É bem no final que você entende qual que é o objetivo dos lagartos. Então você tá tipo, mas eles são maus, mas por que eles estão sequestrando? É para fazer arma? Não é para fazer arma? O que que tá acontecendo, né? E aí, no final, tem a divergência lá entre os lagartos, né? Que eles são um casal. E aí o marido tá querendo matar todos os seres humanos e a mulher tá querendo espalhar o elixir da vida para recuperar toda a vida no planeta Terra e todas as árvores e tudo, né? Então, e aí tem a grande questão que fica, né, que é os fins justificam os meios. Então, assim, porque no fim das contas ela tinha um objetivo que era nobre, que era legal, assim, mas aí, para isso, ela sequestrou todos os cientistas que não puderam inventar eletricidade, que não puderam inventar nada. Então, mas aí mas é interessante. Eu refleti sobre isso e pensei, bom, a gente não sabe em que momento. Porque, só para recapitular rapidamente, os 2 lagartos são aqueles lagartos que escapam na primeira cena do filme. Ou seja, esses lagartos eles fogem, né? E por alguma razão eles sabem falar. Tipo, o cientista tentou transformar esses lagartos em animais mega poderosos. Na verdade, só conseguiu criar 2 animais inteligentes e falantes, né? E são 2 lagartos. Esses lagartos eles desaparecem, a gente não vê nunca mais. A gente só percebe rapidamente que são lagartos, porque quando aparecem eles fugindo, senão a gente não sabe, senão no começo a gente só vê 4 olhos. A gente não sabe nem que são 2 lagartos, né? Então, esses lagartos só aparecem no final do filme. Então, a gente não sabe em que momento o lagarto fêmea começa a divergir, idealmente, do lagarto macho. Mas então, a gente não... Eu acho, Vi, que o lagarto macho, ele já tá com esse objetivo, só que ele não revelou. Ele revela lá naquele clímax, entendeu? Eu acho que, tipo, ela nunca concordou muito com os métodos dele, porque ele era sempre meio agressivo com os cientistas, mas aí só naquele momento que ele pega o elixir e toma o elixir, que na verdade é água, né? E que ele foi enganado pelo namoradinho da Abril. Então, só nesse momento que ele anuncia, né, o objetivo dele, que é divergir do dela. E ela não tá sabendo de nada, né? Sim, é verdade. Então, o objetivo dela é nobre desde o começo, mas os métodos que ela utiliza são métodos muito controversos. Inclusive, imagino uma das razões que contribui também para que o filme ainda fique um pouco perdido nesse não lugar do público-alvo, porque ainda assim é uma coisa muito... Você não só sequestra os cientistas e deixa o mundo ao Deus dará, como você sequestra eles eletrocutando eles primeiro, né? Mas eu acho que além da questão do tipo da violência, né, que está aí presente, que é uma coisa que pode afastar as crianças do filme, eu acho que tem uma questão também conceitual que é muito complexa, né? Todos os temas que estão sendo tratados, você entender, saber sobre a Prússia e sobre Napoleão, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e entender, tipo, todas essas complexidades já é muito complexo, né, para uma criança. Então, Sim, além da violência, tem essa questão do tema, né? Sim, ainda mais para uma criança não francesa. Imagina. Super difícil. E aí, que mais que eu ia falar? E daí também tem uma outra questão, né? Já entrando um pouco mais na temática da ideologia do filme, né? Tem essa questão dos fins justificam os meios, que está colocada, e a outra sobre como o conhecimento é poder, né? Então, eles têm todos... Aliás, o Lagarto Macho fala isso, né? Com todas as letras em um momento.
Então, eles Sim. têm todos os cientistas e eles têm... E eu acho que, assim, também é importante ver qual que é o papel da ciência na sociedade, porque a partir do momento também que a ciência não existe mais como uma coisa para todo mundo, que os cientistas estão sumindo, que eles não publicam mais livros e tudo, a química vira uma coisa mágica, né? Então a gente tem aquele momento da feira de diversidades que tem um cara que vai fazer explodir, que vai fazer fogo verde, porque ele consegue, né? Então vira uma coisa inexplicável, vira uma coisa mágica, né? Sim. Mágico, e assim, o que é mágico mas assim, não é um tipo de mágica apreciada, é um tipo de mágica de festa itinerante, né? É um tipo de mágica como sub, como espetáculo, né? Então, né? E obsoletíssima, né? É tão obsoleto que tem uma cena que a Avril vai naquela hora que ela rouba aquele livro, ela pergunta pro cara assim, o que tem novo de química por aí. E ele fala, mano, novo de química, mais novo é mais de 100 anos, sabe? Não tem mais nada novo. Então você tem um que é legal, eu acho que esse é um aspecto rico do filme. A gente fazer uma reflexão sobre o espaço da ciência na sociedade, no mundo, qual é o papel da ciência, e no mundo, e justamente no mundo onde a ciência é tratada como algo criminoso, ou algo trivial, como um espetáculo de mágica, sabe? É motivo de vergonha ou motivo para você se esconder, você estudar, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Para mim, é um aspecto legal que o filme traz para a gente refletir. E eu acho que ele faz um paralelo muito curioso, assim, com hoje em dia, né, e com as discussões científicas que a gente tem, sei lá, para pegar um exemplo, assim, a questão da cloroquina, que, tipo, muita gente entende muito pouco sobre o assunto e poucas pessoas entendem de verdade, e aí vira uma coisa que conhecimento é poder no sentido de que, tipo, você vai decidir qual tratamento que você vai dar para as pessoas, no caso do Brasil, né, que era para ser uma coisa oficial pelo governo, não é uma coisa caso a caso, ou que os médicos vão estudar, é uma coisa que, de repente, é uma decisão que é tomada sem as bases, né, teóricas, né, então... Eu acho que o filme todo, ele fala bastante sobre o papel da ciência, assim, né? No nosso mundo, na nossa realidade. Sem contar, cara, os aspectos mais evidentes que a gente percebe já no primeiro olhar do filme. Né? Ele está falando sobre ecologia também, né? Ele fala sobre florestas que são dizimadas. Ele fala sabe, da importância da família. Ele faz uma crítica da guerra. Então, você tem alguns aspectos que são muito evidentes a princípio, né? Eu digo, a vida é difícil, a vida é pior sem as árvores, né? Mas o que não fica claro, e não precisa ficar, tá? O que eu quero deixar claro aqui é que essa análise sobre o que o filme não deixa claro, muito claro, não é uma obrigação que o cinema tem que ter, mas também é uma maneira da gente analisar como é que como é que esse filme repercutiu, né? E tá aí outra coisa, não existe ele levanta um assunto, mas ele não toma um partido total desse assunto. Então a gente sabe que árvore, a gente percebe que o filme mostra, sem as árvores o mundo é muito mais difícil. As pessoas têm problemas respiratórios, o gato está morrendo, tá, por causa disso. Mas a gente, ao mesmo tempo, vê com bons olhos o que faz o lagarto fêmea, né? Ou seja, não toma um partido exato daquilo que está sendo... Mas são assuntos que são realmente interessantes. Ele levanta a bola para que a gente discuta, como a gente está fazendo agora.
Eu acho isso. Eu acho que ele levanta várias questões e, tipo, qual que seria realmente o papel da ciência, né, na nossa sociedade. E essa questão de, tipo, trazer todos os cientistas para trabalhar para um único objetivo, na verdade, ela é, obviamente, negativa, porque do ponto de vista que várias coisas que são avanços tecnológicos que a gente tem, o pessoal daquele filme não tem, daquele universo não tem, porque não rolou. Então, acho que também essa questão de que, tipo, são várias ciências, né? Ao mesmo tempo que é importante você ter uma pessoa trabalhando para um objetivo X, você tem outra que trabalha para um objetivo Y, Claro. então tem, né, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, pode falar. Não, é isso. E a ciência, nesse caso, você tem uma ciência, você tem um projeto de ciência, que é esse projeto desses lagartos, que é um projeto que deriva de um projeto, entre aspas, maligno do Napoleão, que construir animais super inteligentes e poderosos para poder ganhar uma guerra. Então, é um projeto que deriva já de um projeto maligno, e aí você força todos os cientistas do mundo a trabalhar nesse projeto que você acredita que é um bom projeto. Né? Mas é claro, a gente não. Julgar os lagartos é difícil. Eles, nos primeiros dias de vida dele, eles tomaram tiros a queima-roupa, né? Então, assim, ele falou, pô, problema dos seres humanos, né? Por isso que o lagarto macho tá lá no objetivo de vingança, né? E ela fêmea, ainda assim, ela vê um valor na, sei lá, na vida humana, na vida do planeta Terra, que ela quer ajudar, né? Sim. E aí, bom. E daí a questão até dos pais da Abril, né, que a gente estava falando, que não dá para entender exatamente de que lado que eles estão, ou qual que é a posição deles e por quê, né? Isso ainda é um pouco, nebuloso. Fica um pouco. E aí, por outro, enfim, emendando nessa questão, tem o fato de que tem tantos elementos no filme, tem um universo visual tão complexo e todos esses transportes. Aí você tem lagarto, você tem guerra com a Prússia, você tem tanta coisa acontecendo que você não consegue desenvolver tantos personagens, né? Então, assim, a Abril, ela tem um arco dramático, então, só para contextualizar também, né, esse conceito de roteiro, que é o arco do personagem, o personagem, ele começa a jornada dele num lugar, ele passa por várias coisas, e geralmente o personagem, ele tem uma coisa que ele quer e uma coisa que ele precisa aprender. Ele tem uma falha lá que ele precisa superar. Então, a Abril, ela tem esse arco que é simples, né? É muito claro, é bem... Bom, ele não é bem trabalhado, mas ele existe, né? Ele tá lá. Que ela começa sem confiar em ninguém, muito solitária, e no final ela consegue juntar a família dela, né? Então ela consegue voltar a conquistar esses laços familiares que ela tinha perdido e confiar no Júlio, né? Aliás, os dois têm nome de mês, né? Verdade, abril e julho. Tá aí uma percepção que eu não tinha tido. Tá aí, real. Ele chama Júlio. Verão, se você tá na França, né? Ele chama Júlio. Como é mesmo o nome dele? Em francês é Jules, mas é com. Jules seria, né? Então não é o mesmo nome do. Mas deve haver mas é Jules Verne, não? É verdade. É uma citação ao Júlio Verne. Mas é legal, porque julho também é muito perto de juillet, que é julho em francês. Então, talvez haja. Inclusive, os criadores não negam as 1001 referências, né, o tempo inteiro, né, tentando aproximar o máximo possível. Talvez por isso tenha essa sensação de ser uma panela de pressão com um monte de ingredientes. Total. E. Estava falando do arco. Estava falando do arco da Abril, né? Então, aí ela passa a confiar no Júlio. Mas ainda assim é um pouco. Eu achei um pouco superficial, sinceramente. E o arco do Júlio também, porque ele trai a confiança dela, né? Na medida em que ele denuncia o avô dela para a polícia e ela. Enfim, ele não denuncia ela diretamente, mas consequentemente ela acaba sendo presa, enfim, pega e perseguida. E ele.
faz essa denúncia, mas logo depois ele se arrepende, aí ela descobre que ele traiu a confiança dela, mas depois também ela se apaixona por ele, e aí é muito rápido, e daí tem aquela hora no elevador que ela vira e fala, te amo, eu não tava esperando, assim, foi bem do nada, assim, tipo, eu achei que ela ia, sei lá, começar um interesse com ele ali, e aí de repente ela já ama, ela já tá abraçando e beijando, foi bem... Assim, se fosse um filme que não tivesse um universo tão complexo, com tantas tramas envolvidas, né? Provavelmente essa relação poderia ser desenvolvida com mais calma, né? Sim, sim. Tem. Digo, claro, sem querer entrar, porque o filme ele é tão interessante que seria uma pena a gente ficar muito preso a esses pontos, mas são pontos que são observáveis. Existe realmente pouco tempo para desenvolver muitas tramas e muitas vezes uma solução interessante, uma solução simples para isso é não colocar, é não adicionar tantas tramas. Você pode passar mais tempo desenvolvendo aquilo então esse é um aspecto. Não só o arco da Abril é um pouco nebuloso, como a gente não entende também por que a gente não entende direito também o arco dos pais dela, né? Por que depois que são sequestrados, o pai acha que aquilo não é uma boa ideia e a mãe acha que é uma excelente ideia. Digo, por que eles divergem? A gente não sabe. Quando que eles divergem e quando que eles, sei lá, porque no final eles se reconciliam, mas quando, como, por quê, né? Isso tudo tá bem em aberto, assim. E o engraçado é que, tipo, a Abril e o Júlio são os protagonistas, né? Bom, a Abril é a protagonista, e ela tem um arco tão... ela tem um arco que já é meio superficial, daí os pais têm um arco que realmente acho que nem chega a ser um arco, né? Porque a gente realmente não acompanha uma mudança, uma trajetória deles, né? Então basicamente a Abril, ela até certo ponto. Não, é claro, a Abril ela tem um arco, o arco dela é simples e ela se mantém fiel àquilo na medida em que o objetivo dela a princípio é encontrar o elixir da vida, depois passa a ser encontrar o pai, que se comunica com ela através do rato, né? Então é isso. Então o arco dela vai mudando de objetivo, porque não existe o grande objetivo da Abril até certa parte do filme é ela desenvolver o elixir. Só que o roteiro faz com que a gente acredite que o elixir, na verdade, já está pronto dentro da bola de cristal. Essa hipótese se confirma no momento em que o gato que morre bebe a água da água que está e fala assim, poxa, curei. Só que, enfim, aí você tem isso. Aí, de repente, só que nesse processo, o pai se comunica com Abril, os lagartos chegam para poder sequestrar Abril, e o pai consegue se comunicar com ela. Aí, agora, o objetivo dela é encontrar o pai. No que ela encontrou o pai, o pai manda ela pro Carvalho, justamente nesse Carvalho aí do Campané. Ela chega lá e ela encontra o avô, que nem sabia que o pai estava vivo. E aí ela encontra o avô, e aí agora que ela encontra o avô, fala, bom, aí o Júlio vai lá e dedura o avô para a polícia. Aí agora o objetivo dela é salvar o avô da prisão. Sacou? Ou seja, ela está um pouco perdida no que ela precisa fazer. Ela meio que reage àquilo que acontece. Isso, e eu li numa das entrevistas com os roteiristas que ele fala isso, que ele não queria que fosse uma... Porque a gente tem, né, dois tipos de história. Uma história pode ser, como eles chamam, os gringos falam, character-driven ou plot-driven, que seria uma história que é levada pelo personagem ou pela trama. Os acontecimentos vão acontecendo com o personagem e ele vai apenas reagindo. E ele disse justamente que ele queria isso, ele queria esse tipo de
de narrativa, uma narrativa em que o personagem meio que reagisse aos acontecimentos, sabe? Ao invés de levar. Porque quando você tem um herói muito forte, o herói vai levando a narrativa, né? E ela não é exatamente um personagem tão forte assim, ela tá meio perdida mesmo nesse jogo político entre os lagartos e a polícia e os pais e tudo. Então, eu acho que é exatamente isso. Apesar de... fala. Não, continua terminando. Mudar de objetivo, assim, para o protagonista é normal, né? Você ter algumas mudanças. Então, o cara, ele geralmente tem um objetivo maior, e aí, no meio do caminho, com as coisas que vão acontecendo, em cada ponto de virada, cada mudança de ato, você tem uma mudança no objetivo, mas, assim, para alcançar aquele maior. Ou, às vezes, porque ele já conseguiu o primeiro objetivo, né? Então, ela, teoricamente... Bom, ela não sabe que ela conseguiu o Elixir, mas ela acredita que ela conseguiu na bolinha de neve. Então, não faria sentido se o objetivo dela continuasse sendo procurar o Elixir. Então, vira procurar o pai, né? Então, mas aí eu acho que no meu ver, eu acho que acaba sendo uma armadilha que você constrói para si mesmo, né? Você, uma vez que o objetivo último parecia ser o Elixir da vida e que ela consegue antes, você tem que mudar de objetivo. E assim, esse objetivo não é ruim, né? Digo, só que assim que ela descobre, e isso acontece diversas vezes nos roteiros, assim que ela alcança o objetivo, você tem uma mudança total de situação, que é o ataque da nuvem que chega loucamente. Aí ela fala, bom, okay, agora eu tenho que fugir, né? E encontrar meu pai, né? E aí acaba. Aí o próximo objetivo é encontrar o pai. Mas aí você tem um subobjetivo no meio disso tudo, que é salvar o avô. Então, não é que seja ruim, mas é que isso talvez acabe. Complexificou muito, né, as tramas. Você ficou com muitos subplots. Muitos subplots. Sem contar o plot, que é o plot que acaba sendo um plot muito importante, que é o plot desse casal de lagartos aí que tá tendo uma divergência ideológica. E essa divergência ideológica o destino do planeta está nessa divergência ideológica. E passa como um plot C, assim, né? Então, seria mais isso, né? Eu acho que então essa acumulação de subtramas e de elementos, né? São muito melhores. Mas para quem gosta, sinceramente, para quem gosta de passar um bom tempo ali pescando referência e apreciando um universo novo, né? Porque toda a tecnologia do universo é toda coerente. É muito gostoso. Nesse sentido, é muito agradável. Não, assim, então, a gente está aqui com 10 minutos, né? Então, só para... falta 10 minutos para acabar a live. Então, só para concluir, né? O filme é muito legal. Ele tem essa questão que os arcos dos personagens não são tão desenvolvidos, porque eu acho que o foco ficou mais no universo mesmo, como você falou. E é um universo super rico e super interessante, assim, e super bem construído. E como tem o Tardy, né, que é esse quadrinista famoso, ele trabalhou muito no desenvolvimento visual, principalmente no início da produção. Depois ele meio que largou, mas ele trabalhou muito no início da produção com o desenvolvimento daquele teleférico, do balão movido a bicicleta. Então, assim, é muito coeso, é muito bonito e muito interessante, assim, todo o universo. E aí a outra, só para a gente então ter um tempinho para falar um último assunto, Vi, eu queria te perguntar o que você achou do final, porque a gente não falou disso ainda, né? O final do filme, aquele realmente assim, o finalzinho lá. O final, depois, 50 anos depois do acontecimento. Eu achei. Peraí. Spoiler alert. Se você tá na live e não assistiu o filme, corre lá. Corre lá, a live vai estar disponível depois. Assiste o filme, pô. Mas aí, esse final. Então, eles conseguem, né? Conseguem, mas não, há todo como um bom filme de Hollywood. Não é um filme de Hollywood, só para
mas como todo bom filme É de a Hollywood, jornada do herói, né? você tendo aquele último momento, você tem aquela resolução da curva dramática, da, a queda livre da curva dramática, né? Então você a guerra está acontecendo, vai dar tudo errado, você chega no clímax assim, vai dar tudo errado, o gato ficou preso no foguete que vai explodir. Assim, agora, meu gato é imortal, mas bom, a gente fala assim, vai dar algum aí no último segundo a Abril pega e joga o elixir da vida no foguete, né? Ele quebra assim no foguete e é muito bonita essa cena, realmente muito legal, visualmente falando, uma das coisas mais bonitas do filme. O foguete ele se enche de árvore e de plantas e de coisa. Ele Então, floresce, né? exatamente. Então você tem uma quase ele é uma espécie de cápsula, uma floresta em cápsula, assim, né? E ele parte e ele é um foguete broca, né? Isso é muito legal também. É. Porque ele consegue perfurar e tá, bom, aí ele vai e aí o gato no último segundo consegue mudar a altitude de explosão da bomba, e ela finalmente explode lá, a gente, quer dizer, a gente não sabe, ela explode, a gente parece que pegou tudo, né, a planeta, e aí 50 anos depois a gente percebe que num programa de televisão, aí a gente percebe rapidamente que deu certo, porque se tem uma televisão na história, E tem uma passagem de tempo ali também nessa sala, né? Os ambientes da sala vão mudando. Então, eu não lembro exatamente como que era, mas tem uma luminária ali à esquerda, que é uma luminária meio retrô, e aí, de repente, ela é substituída por uma luminária mais moderna, né? Ah, não tem uma passagem de tempo? Tem. Tipo, num crossfade? Não, é um Fusão de imagens? Um time-lapse. Ah, rapaz. Não lembrava disso. Então, a casa vão mudando, assim, enquanto a gente está vendo as notícias que vão explicando o que aconteceu. Ah, então o tempo vai. Então o tempo vai passar. Ah, verdade, estou vendo aqui. Eu estou com o filme aberto. E a Lua vai ficando mais verde, né? Porque, na verdade, o Elixir explodiu e ele atingiu a Lua. Então a gente tem a Lua ali na tela e ela tá branca no começo da cena e no final ela tá toda verdinha. É verdade, verdade. Ah, eu tinha esquecido, é isso mesmo. Estou vendo aqui o filme, é isso mesmo. A Lua fica verde. Isso é uma coisa. Então, essa liberdade também, essa liberdade é muito legal. Essa liberdade é uma liberdade poética de você poder criar planta na Lua. Você cria planta, você tem oxigênio na Lua. Então, quando o homem pisa pela primeira vez na Lua, a Lua está cheia de mato. E o gato está lá na Lua. Então... Eu achei que foi um final, assim, é que você assiste o filme torcendo para dar certo o objetivo de revitalizar o planeta Terra, né? E aí, eu disse que você assiste o filme torcendo para dar certo o objetivo de recriar a vida no planeta Terra. E as árvores, as florestas no planeta Terra. E aí, na verdade, ele dá meio certo, só que não, né? Porque daí ele dá certo na Lua. E aí o homem vai para a Lua e o homem fala, um pequeno passo para mim, um grande passo para a humanidade. E tem uma coisa cômica, né? Que a personalidade do gato também a gente não falou, mas é muito engraçado, porque ele é bem irônico e ele faz um pouco o papel do espectador. Então ele faz os comentários que você faria como espectador, porque ele não participa tão ativamente, né, da maior parte do filme, tirando alguns momentos que ele vai lá e ataca a cara do policial e tudo, mas ele não tem uma participação tão protagonista, né, no filme. Então, você como espectador, tudo que você faria, o que você falaria, o que você pensa, o gato meio que dá voz a esses pensamentos. E aí, no final, eles fazem esse comentário meio cômico, ácido, que o gato vira para o ser humano que pousa na Lua e fala... demorou, hein? Por que vocês demoraram todos, seus preguiçosos? Ele fala. Que demais, que demais. Mas esse negócio do gato, realmente, a gente não desenvolveu, mas é só um comentário sobre o gato. O gato, ele não é, exatamente, ele é um comentário, ele comenta o filme, basicamente, ele se mantém à distância, e eu acho que tem um momento que ele fala que eu acho que é muito legal, que você entende realmente que ele não vai exercer um papel
de influenciador naquilo que vai acontecer na história. É quando o rato aparece com o pai da menina, ele mata o rato. Aí ele vira e fala assim, é o meu instinto, desculpa. Então, assim, eu não posso controlar. Sacou? Ele mata o rato, assim, ele fala assim, eu, apesar de gostar muito de você, eu, apesar de ter vivido com você e ser um gato inteligente, eu sou um gato, sou um animal. Eu tenho uma certa indiferença àquilo que acontece aí, sacou? Então... Não, e é muito engraçado porque, na verdade, também é um recurso narrativo, porque, por exemplo, eles não queriam dar tantas informações naquele momento, né? Eles queriam ainda guardar um mistério para Abril ter uma jornada de buscar o pai dela. E aí, ao mesmo tempo, o pai mandou uma mensagem, então as informações estariam lá. Então, como fazer que a mensagem chegue, mas não chegue por inteiro? Ah, vamos fazer o gato comendo rato no meio da mensagem. O rato tá para falar a parte mais importante, o gato vai lá e come. Foi muito esperto, assim, do ponto de vista do roteiro, né? Muito, muito. Não, essa parte é muito legal. E aí você ganha muita coisa, exatamente. Você resolve o problema da informação não vir completa e você justamente você coloca melhor, posiciona melhor o gato no papel que ele vai ter durante a narrativa do filme. E aí, bom, daí o final, eu achei que ele tem uma coisa que ele deixa em aberto, né, aí pra gente pensar, que os personagens não conseguiram o objetivo de revitalizar as florestas do planeta Terra, mas, por outro lado, tem vida na Lua. Então, ele abre um pouco a cabeça, né, do espectador para morar em outros planetas, né? E essa coisa que aparece em muitos filmes de ficção científica, como seria colonizar a Lua ou colonizar Marte ou alguma coisa assim, né? Você tem esse processo de... Como é que chama esse processo? As pessoas que estão assistindo que gostam de podcast de ciência vão ficar chateadas. Quando você dá condições parecidas com a Terra, não é terraplanar. Eu acho que é terraplanar? Não sei. Então acontece isso aí, né, nesses lugares. Mas assim, para mim a coisa mais provocativa desse final é que não só isso só dá certo em outros planetas, como esse elixir não funciona no organismo humano. Funciona em qualquer e todo organismo vivo, salvo no organismo humano. Então os seres humanos vão morrer, independente de qualquer coisa. Também fica aí um comentário sobre a nossa mortalidade, né? Mas e também uma explicação, né? Porque justamente o filme tinha levantado essas questões, né? Olha o que o Valdir falou. Aproveitando o comentário do Vitor sobre a coerência tecnológica, queria entender como havia luz na base militar submarina. Ô, Valdir, é porque eu acho que os lagartos eles tinham o domínio da tecnologia da energia elétrica. É a base da polícia, não dos lagartos. Ah, na base da polícia tem energia elétrica? Não tem energia elétrica. É verdade, o Valdir pegou um bom furo. Tem lâmpadas elétricas dentro do... Isso faz sentido mesmo, porque o avô da Abril descobre a eletricidade, apresenta a eletricidade naquele submarino. Aquela base militar. Nossa, eu tinha até esquecido dessa parte do filme. Tem muita coisa, né? Tem várias lâmpadas, mas olha só para essa Valdir. A lâmpada, pelo desenho, devia ser mais claro, mas pelo desenho, as lâmpadas que estão em cima das mesas dos cientistas são lâmpadas a gás. Nada impede que as lâmpadas que estejam em cima das pessoas que estejam na parte de cima não sejam a gás também. Mas é verdade que eles deixam parecer que é uma lâmpada normal. Vi, a gente precisa encerrar. Na verdade, o Instagram já cortou a gente. Eu vou... Nem dá para voltar lá, eu acho. Mas, então, a gente encerra aqui. Eu te agradeço pela participação. Agradeço também a Prefigura, a Casa da Independência, quem está assistindo, o Valdir, que deu apoio técnico também.
E aí? Então, beleza. Então, obrigado pelo convite. Bom, se rolarem outros filmes onde eu puder dar aqui os meus 2 centavos, eu estarei feliz em contribuir. Espero que você volte mais vezes. Tamo aí. Beijão, Vi. Obrigada. Um beijo, tchau, tchau.